Hoje a palavra ela vai falar exatamente sobre isso. E que o Espírito Santo nos leve a um novo nível, a um novo nível. Que a gente possa saber e não só saber, mas experimentar essa realidade que Deus quer trazer para nós. Em Atos 12, fala sobre um lugar onde Pedro está e que não é nada agradável. Em Atos 12, ele conta, então, sobre a prisão de Pedro. A prisão de Pedro. Pedro, então, ele é preso. E ele está ali para ser julgado. E a gente já sabe qual é. Não é, a gente, em olhos humanos, em olhos naturais, o que ia acontecer com Pedro era o mesmo julgamento de Jesus. O que ia acontecer com Pedro era a condenação, a morte de Pedro. Então os cristãos eles estavam sendo perseguidos e Pedro era o cara que estava liderando tudo aquilo. E de repente Pedro tá sem comunicação. Pedro não tem um WhatsApp. Pedro ele tá preso. Pedro ele está preso e a palavra diz que ele estava preso por duas correntes, não uma, duas correntes. Pedro estava preso por duas correntes. Pedro tinha pessoas, muitos guardas ali naquela cela. Pedro tinha portões trancando ele. Existem momentos da nossa vida que a gente pode sentir que a gente não tem o que fazer. Que a gente não tem o que fazer. E a palavra fala então, né? Naquele momento, Pedro estava lá e ele não tinha o que fazer e Pedro dormia. Pedro dormia. E sabe, a palavra não conta se Pedro ele dormia porque ele estava muito cansado. Vamos lembrar quem era Pedro. Pedro é o cara da ação. Gente, Pedro é o cara que não para. Pedro é o cara que a hora que chega, os soldados, para pegar Jesus, ele tira a espada. Pedro é aquele que fala, não, 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 Jesus, não vai acontecer nada, não. Pedro é aquele que fala, aqui é da quebrada. Irmão é irmão, Jesus. Pedro é o cara da ação, que não para. Você imagina esse homem que não para, que está sempre atrás de alguma coisa, que está sempre pensando num jeito. De repente, a palavra fala, Pedro ele estava dormindo. E aí não dá para saber se Pedro ele estava lá desistente. Como aquele Pedro que voltou para pescar. Não dá para saber se nessa hora Pedro ele estava lá com o coração dele pensando não adiantou, não aconteceu, ou se ele estava mesmo como João Batista, que a hora que estava lá preso, no final, ele pergunta: esse era mesmo o Messias? Vamos lembrar que João Batista viu o céu abrir e falar que ele era o filho muito amado, mas naquela hora que ele estava preso, ele se questiona. E olha, Deus ele não tem nenhum problema com as nossas perguntas. Deus gosta das nossas perguntas. Mas quando a gente faz perguntas a Ele, muitos dos nossos questionamentos não é porque a gente está querendo saber de Deus a resposta, é porque a gente está só fazendo uma reclamação. E aí a gente está aumentando só a voz da reclamação. Não dá para saber se esse Pedro da ação agora, ele estava cansado de lutar. Ou se Pedro, ele estava dormindo porque agora Pedro entendeu e podia descansar. Porque não era daquele jeito dele em que lutava as guerras de Deus. Pedro não estava preso por algo que ele fez. Pedro estava preso porque ele estava cumprindo o propósito.
E se ele estava cumprindo o propósito, ele precisava saber que não era assim que lutava as guerras. Então, percebe que quando a gente está lutando as nossas guerras do nosso jeito, começa errado, a gente está querendo fazer as coisas do nosso jeito. Então, a gente tira Deus da equação e aí a gente começa a lutar da nossa maneira. E por isso a gente não vai receber os resultados sobrenaturais. Pedro podia estar ali, e talvez ele tivesse ali descansado, porque ele entendeu que ele estava ali pelos propósitos de Deus. E então, o jeito de lutar era outro. Mas a palavra não fala que Pedro estava ali escrevendo como Paulo escreveu. Não fala que Pedro estava ali em oração. Não, não. Pedro estava dormindo. E eu queria então falar sobre a primeira chave que Deus colocou no meu coração sobre o estado de Pedro. Pedro podia estar cansado ou descansado, e a manifestação dele, ele dormia. Muitas vezes a manifestação das coisas do lado de fora, elas podem ser as mesmas. O que muda é o estado interno. Se Pedro tivesse desanimado, se Pedro tivesse desanimado e tivesse parado de fazer, porque ele desanimou, o estado interno dele seria de um esvaziamento. O estado interno dele seria de um esvaziamento. Pedro dormia. Esse sono nosso, aquilo que nos faz parar, se for por um desânimo, se for por uma falta da nossa alma, o que a gente vai viver do lado de dentro é um esvaziamento. Mas se Pedro estava lá descansado, o que ele ia viver do lado de dentro era um estado de paz. Jesus dormia no barco. E quem olhou de fora, que era o próprio Pedrão, Pedro olhou de fora, ele dormindo, e falou, ele não se importa. Ele enxergou só um esvaziamento. Será que Jesus esqueceu quem ele é? Mas Jesus, ele estava descansando, com paz do lado de dentro. Então, não é sobre a nossa atitude, é sobre aquilo que, dependendo do lugar aonde a gente estiver, nosso estado de fé, de entendimento do propósito de Deus, vai mudar o nosso interior. Vai mudar o nosso interior. Eu costumo dizer que cosquinha e cutucão, se você olhar de fora e tirar uma foto, são os mesmos atos. Cosquinha e cutucão são os mesmos atos externos, mas nenhuma pessoa confunde se o outro está fazendo cosquinha ou cutucão. Por quê? Porque o estado interno é outro. Um você ri, o outro você se incomoda. Então não é sobre as nossas circunstâncias, é sobre onde a gente tem colocado o nosso coração. Qual é o nível que a gente tem estado para que a gente possa dar novos comandos à nossa mente, por isso aos nossos estados emocionais. Mas existe uma coisa ainda mais bonita. Por que então não está escrito aqui? Por que não está escrito aqui? Se Pedro ele estava desanimado, ou se Pedro ele estava em paz. Porque o centro dessa história não está em Pedro. E olha que bonito isso. O centro da história não está em Pedro. Porque o que moveu a história nessa hora não foi o que estava no coração de Pedro. O que moveu a história nessa hora foi uma comunidade que estava em oração. Existiam pessoas que estavam fechadas e também com medo. Mas elas estavam juntas, Pedro estava sozinho. Essa canção podia ter sido a canção de Pedro. Eu tô aqui sozinho, sem as pessoas que eu amo. Eu tô aqui sozinho. Talvez
Pedro tivesse até falado, Jesus, aparece aqui para fazer companhia. Talvez Pedro podia ter pensado, mas por que não me prendeu junto com o outro? Para pelo menos eu ter mais alguém segurando a minha mão. Porque o centro não estava ali, o centro estava num outro lugar, onde as pessoas elas estavam juntas, de mãos dadas, pedindo por Pedro. Independente se Pedro podia falar ou não, se Pedro tivesse cansado ou não, se Pedro tivesse com fé ou não, existiam pessoas que estavam ali pedindo por Pedro. Assim como Jairo pediu pela filha dele. Assim como aquele senhor pediu pelo soldado dele. Assim como aquela mãe veio pedir para Jesus para que tocasse a filha. Existe algo que move diferente o coração de Deus. Quando a nossa oração, quando a gente está junto, pedindo para que Deus possa cumprir o amor na vida de outra pessoa. O centro da história, ali não conta para que a gente não se perca, porque o centro da história é a gente saber que mesmo quando a gente não pode, mesmo quando a gente não sabe, existe uma comunidade em oração. Existe uma comunidade que está ali movendo o que vai acontecer nos próximos capítulos. Por isso é tão importante, essa semana eu escrevi para algumas mulheres de fé, como é bom saber que eu tenho vocês. Porque tem alguns momentos em que a gente não pode contar com o nosso coração. Existem alguns momentos em que a gente nem sente que pode fazer nada. A gente está ali, que nem Pedro, preso. E talvez preso naquela sensação de não ter saída. São duas correntes. Não tem saída. Eu não tenho o que fazer. Não tem saída. Tem guardas ali. Mas existem pessoas naquele momento que estão posicionadas por nós. Por nós. Por nós. Você pode saber que no teu coração, quando a gente está falando sobre mulheres de fé, quando Deus ele colocou no nosso coração o amadrinhamento, quando Deus ele está falando assim, ó, se levantem em oração uns pelos outros, uns pelos outros. Ele está dizendo, não precisa contar só com você. Existia uma comunidade que começou a levantar um clamor tão gigante, que o céu desceu sobre a cela de Pedro. De uma forma tão sobrenatural que Pedro achou que ele estava tendo uma visão. Pedro não sabia mais que era a realidade. Mas a fé, ela tem esse poder de acessar o céu. E quando aquelas pessoas elas estavam unidas, o próprio coração de Deus se derrama. E eu não sei se a história muda ali. Mas a gente sabe que naquele momento, algo se transforma. Algo se transforma. E um anjo, ele dá um comando para Pedro. Pedro, levanta-se depressa. Pedro, levanta-se depressa. Imagina o Pedrão, assustado lá. Mas Pedro, ele tinha uma coisa muito importante. O Pedro, ao mesmo tempo que ele era aquele cara teimoso, ele era muito obediente. Ele fala, não, mas você não conhece de pesca, mas tá bom, já que você falou, eu vou fazer. Pedro é aquele que consegue também mudar rápido. Quantas de nós somos teimosas, mas a gente precisa ter essa atenção no coração. Deus está dando uma ordem. Qual é a ordem de Deus? Levanta-se depressa. Veste a sandália. Veste o cinto. Pega a capa. Sabe o que isso significa? Levanta-se depressa. Veste a sandália, o cinto e a capa. Ele está dizendo, existe caminhada para você. Porque ninguém bota o sapato para ficar em casa. Ninguém bota o casaco para ficar em casa. Entendeu? Ninguém aperta o cinto em casa. Não, não. Para você ficar descansado, você tira a sandália, a capa e o cinto. Presta atenção. Pedro tirou essas coisas. Então Pedro achou que não tinha o que fazer. E muitas vezes você parou de estar em prontidão porque você também acha que não tem o que fazer.
Mas quando vem uma ordem dessa de Deus, ele está falando, se apronta, porque agora eu vou fazer, mas eu preciso que você esteja em posição. A palavra de hoje está falando, acorda, depressa, depressa, veste o cinto, aperta o cinto. Aperta o cinto que vai ter caminhada, bota a sandália que vai ter caminhada, veste o casaco, Deus quer fazer mais para você. E aí tem uma coisa importante, né? Que eu estava meditando nessa palavra. Não importa se Pedro estava ali cansado, querendo jogar a toalha, como aconteceu com Elias. Ou se Pedro estava descansando em Deus naquele momento. Não é sobre como a gente está. Não é sobre como a gente está, mas é sobre o que Deus tem para nós. Porque Elias descansou e Deus deu aquele tempo de descanso, mas depois Elias também precisou caminhar. Não é sobre o como o Pedro estava, aqui não era o mais importante sobre como o Pedro estava, então isso também fala ao nosso coração, não é sobre como você está, é sobre o que Deus tem para você, é sobre o comando de Deus para você. Olha que importante. Então, o centro não pode ser como está o nosso coração, é sobre o que Deus tem para o nosso coração. Essa semana, o meu pai, ele passou por um procedimento no coração, ele foi fazer uma angioplastia, então ele estava com as artérias entupidas e ele precisou passar ali por aquele momento. E eu sabia que ele tinha entrado na sala da cirurgia, eu estava ninando a minha filha, e naquele momento eu senti no meu coração que eu devia me ajoelhar para fazer uma oração pelo meu pai. Então toda a família, ela se conectou para a gente poder estar em oração por ele. A comunidade em oração, porque nesse momento, talvez o meu pai pudesse fazer quase nada, ele estava anestesiado. E naquele momento eu senti no meu coração que eu deveria me ajoelhar, mas como eu estava ninando a Gabriela, eu não me ajoelhei. E naquele momento eu tive medo. Eu pensei assim, mas já pensou se acontece alguma coisa? E eu sinto que eu não dei o meu tudo, que eu não me ajoelhei. Naquele momento o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele me ensinou algo muito precioso. Naquele momento eu levei um pedala e eu entendi que a força não estava no meu joelho, ou na forma como eu me dobrava, ou na forma como eu fazia uma oração. E aí o Espírito Santo já me deu uma oração nova, e naquele momento eu falei assim, Deus, não é o que eu posso falar, ou o que eu posso fazer, que vai mudar a vida do meu pai. Mas é sobre a sua palavra, é sobre o seu poder. Não é sobre a palavra que eu vou liberar, é sobre a palavra que você vai liberar. Não é sobre o joelho, onde está o meu joelho, é sobre onde está a sua mão agora. E eu queria que você pudesse entender isso da mesma maneira como eu entendi. Espírito Santo agora dê clareza a nós. Deus, ele não disse que o poder estava na sua fé. Porque imagina, se o poder tivesse que estar na nossa fé, ele não falaria, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele ia falar, você precisa ter uma fé do tamanho de uma montanha. Porque quanto maior isso, maior é o poder. Não, não. Olha só o que Deus está revelando a nós. Não é sobre o tamanho, o poder não está na minha fé e na sua fé. A nossa fé é quem acessa o poder. Imagina se você precisasse ter um telefone grande para ligar. Então, eu preciso de um telefone grande para ligar para a polícia e ir lá socorrer. Não, não. O telefone é só o veículo. Quem precisa ter uma tropa grande é a polícia. Você consegue entender isso? A fé é o veículo
que vai fazer você acessar o poder. É o veículo, por isso que ele está falando, viu? Você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Basta você pedir. O poder é meu. O poder é meu. Não é sobre o tamanho da nossa fé, mas é sobre o tamanho de quem a gente acessa. Não é sobre o tamanho da nossa fé, é sobre o tamanho de quem a gente acessa. E aí acontece algo extraordinário. Eu imagino que aquela comunidade olhou e falou assim: o homem que andou sobre as águas está preso agora. E talvez ele não possa fazer nada. Ele que dava as estratégias, ele que falava os próximos passos, não está mais aqui. Eu lembro de algumas mulheres de fé que perderam o pai. Ele que dava os próximos passos. E agora, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Mas não era sobre ele, é sobre o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo. E naquele momento, eles pedem para que Deus faça algo sobrenatural. E sabe por que a gente sabe que essa era a oração deles? Porque a hora que Pedro ele se dá conta, Pedro achava que estava tendo uma visão, mas Pedro obedece. Que a gente saiba disso. Por mais que a gente não entenda, a gente precisa obedecer. Veste a sandália, Deus está dando um comando de ação. E aí Pedro vai aonde está essa comunidade. E eu imagino eles pedindo, Senhor, vá lá, toca Pedro, faz mais, faz o extraordinário, Pedro. Assim como a gente estava em oração, juntas, por tantas mulheres de fé, e nessa semana em especial pela Maria Tereza. E eu disse para ela, o céu vai descer aí. O céu vai descer aí. Que a gente possa saber isso do nosso coração, porque hoje talvez a gente não espera que um anjo apareça. E se às vezes alguém falar, um anjo apareceu, e aí ele abriu as portas, a gente fala, ah, tá, isso era um sonho. Ou a gente falha, assim como Marta, que Jesus fala, não, ele vai ressuscitar, a gente fala, ah, a gente sabe que no terceiro dia vai. Percebe como a gente tem diminuído o poder de Deus? Porque a gente se acostumou a ficar só com o natural. Porque hoje a gente não espera o sobrenatural. Tiago, ele está falando, olha só, comunidade, por que aquela comunidade conseguiu, em oração, fazer com que ela estava pedindo para o Pedro, e ele soltou as correntes, ele passou pelos guardas, o portão se abriu, eram muitos bloqueios que ele precisava passar, e ele passou e de repente ele estava lá batendo na janela, falando, ô galera, cheguei! Ah, ô galera, abre para mim também, que agora vai ser louvor. Eu imagino a hora que eles escutaram, eles acharam que era uma assombração, eles ficaram com medo. Mas era a voz do Pedrão que estava lá, dando a resposta para eles. Então, naquele momento que eles estavam fazendo isso, porque a gente já não tem esperado sobrenatural, e Tiago fala para a comunidade em que não está vendo mais o sobrenatural, Tiago dá um puxão de orelha e Tiago fala assim, olha, sabe por que essa comunidade não está vivendo o sobrenatural? Por duas coisas. Primeiro, porque a gente está sendo egoísta, porque a comunidade está sendo egoísta. A gente está só voltado para nós. A gente parou de olhar para o outro, a interceder para o outro, a ver o sobrenatural acontecer. E ele diz uma segunda coisa, porque vocês pararam de pedir. Olha que incrível isso. Tiago, ele está falando, vocês pararam de pedir. O que você parou de pedir em oração? O que você parou de pedir? Porque talvez você falou, não, mas isso não aconteceu, não, mas isso não... Tiago está falando, ei, vocês pararam de pedir. Mas aí Tiago também fala uma coisa. E se pedis mal. Porque vocês estão só pedindo para que seja alimento das suas paixões. Pedir segundo a vontade de Deus. Aí agora você pode ter coçado a cabeça assim que nem eu e falar assim, agora azedou. Agora azedou. Eu tenho pedido um monte de coisa mesmo, mas acho que elas não são da vontade de Deus.
Então eu não posso pedir, eu já estava feliz que era só pedir. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso quando eu li isso de Tiago. Não é que você não pode pedir. Outro dia eu estava falando com uma amiga e eu falei, gente, como você está bonita. E ela estava muito bonita. E ela falou, isso é resposta de oração. E eu fiquei pensando, gente, ela pediu para Deus pela beleza dela. Que incrível isso. Ela poder pedir pela beleza dela. E aí você vai falar, mas não é contra o que o Tiago acabou de falar, não era só para as paixões? A palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não tem nenhum problema em poder cuidar de nós nos detalhes, nos mimos. Ela pediu pela beleza. Ele não tem nenhum problema com isso. O problema é quando a gente só está preso nisso. Imagina que você pudesse olhar para um celular, né? Alguém quer te dar um celular e você fica falando sobre a capinha. E vocês falam, nossa, mas então eu queria uma capinha que ela fosse iluminada. Eu queria uma capinha que ela pudesse ter atrás um papel para eu escrever as coisas quando eu tivesse esquecida. Tudo bem você ficar pedindo todas essas coisas pela capinha, mas eu fico pensando que o Steve Jobs e o Steve Wozniak, quando criaram, eles falaram assim, não, mas olha só, isso é um computador que está na tua mão, que é para você se conectar com o mundo. Não é só para você ligar para pessoas, é para você fazer conexões, é para você acessar. E você conseguir ter conhecimento de bibliotecas. É para você poder fazer muitas, muitas outras coisas. Eu fico pensando que talvez a gente está tão reduzido na nossa capinha, no nosso problema, na nossa casca, que a gente perdeu o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Foi isso que eu falei no telefone com meu pai, antes dele entrar, né? Porque ele falou assim, olha, eu estou indo lá, mas meu pai já tem Pontes de Safena, e ele falou, olha, há uns anos atrás eu pedi para fazer esse procedimento, e o médico disse, eu não vou fazer, porque eu perdi o meu amigo, assim. Porque aí estourou, não deu tempo de abrir o peito, estouraram as artérias. Ele me falou isso logo antes dele entrar lá, e eu disse, papai, Deus já cumpriu todas as coisas que ele prometeu para a tua vida. Deus já cumpriu todas as coisas, porque eu quero te falar, pode ficar tranquilo. Porque tem coisas que ele prometeu e que tem a ver com você, na minha vida, que ele ainda não cumpriu, então não acabou. Existe propósito de Deus. Existe propósito de Deus. E a gente precisa descansar o nosso coração, porque até a caixa da Mac, né? Até a caixa do iPhone é top. Então Deus, ele vai cuidar de todos os detalhes, até a caixa do iPhone. Mas às vezes a gente está tão preocupado com a caixa que a gente não entendeu tudo aquilo que Deus quer realizar. Não é sobre onde nós vamos morar e que o Espírito Santo fale isso ao meu coração. Não é sobre... Ele está dizendo, não se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer, não se preocupa. Se preocupa em estabelecer o reino de Deus na sua casa. Se preocupa em se levantar como mulher de fé no teu trabalho. Se preocupa em cumprir a missão. Se preocupa em cumprir a missão, em exercer o seu propósito. O resto eu cuido. Quando Deus está dando um comando para Pedro, não era sobre Pedro não ficar aprisionado, não era sobre Pedro não morrer, não, era sobre o propósito de Pedro de ainda ser um testemunho de fé para a comunidade, para que a comunidade pudesse saber que ela nunca ia estar condenada a mãos de homem, mas aos planos de Deus, aos planos de Deus, aos planos de Deus. Então, quando tá ali, aquela comunidade que falou, a gente nem sabe fazer isso, a gente nem sabe estar em oração direito, eles começaram a repetir, talvez sem saber, mas eles estavam lá pedindo, o céu desce.
E o próprio Pedro, a própria resposta bate na janela. Você está preparado para a tua resposta bater na janela? Você está preparado para a tua resposta bater na janela? E você começar a louvar, porque Deus tem propósito para isso. Essa palavra eu quero resumir em alguns pontos centrais. A primeira é que quando Deus ele não explica ali o como a gente tá, o como o Pedro estava, é porque ele quer que a gente coloque o centro em outro lugar. E talvez esse seja o mais importante dessa palavra hoje, onde a gente tem colocado o centro. A gente tem colocado o centro das coisas na nossa emoção, em como está o nosso coração, em como está oscilando, agora eu estou triste, agora eu estou feliz, agora eu tenho expectativa, agora eu estou desistente. Ou no propósito de Deus. A gente tem colocado o poder em nós, porque quando a gente está falando, nós somos mulheres de fé, a gente precisa aumentar a nossa fé, é mesmo? Tiago está falando isso. Mas a gente tem colocado o poder na gente, porque a fé é só crer que ele pode fazer. Entende? A fé é só crer. Não é a gente fazer superpoderes assim na nossa mão, entende? Ou falar mais alto ainda, como se o poder viesse de nós. A fé é só o telefone que liga e sabe que é ele que está atendendo. Então, não é sobre o tamanho da minha e da sua fé, é sobre o tamanho de quem a gente acessa. Não é sobre quando a gente consegue ou não estar em oração. É sobre a gente saber que nós estamos conectados e que tem mais gente por nós. E nessa manhã, nós vamos estar aqui em oração umas pelas outras. Às vezes de madrugada, nessa madrugada. Minha filha tem acordado mais de madrugada e às vezes ela chora e fala, não, agora eu fiz um propósito, toda vez que ela chorar, é mais uma entrega, mais uma oração por você, por você, por você. Que nós saibamos que nós temos umas pelas outras estando em oração, de joelho no chão. E talvez você nem saiba, mas um anjo aparece aí e começa a mudar as coisas por causa da oração de outra mulher. Porque nós estamos em comunidade. E a palavra comunidade quer dizer comum unidade. Pedindo pelos propósitos de Deus. E já que Tiago está falando, para de ser egoísta e só olhar para você. E começa a pedir segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. É essa a chave, é sobre isso que nós vamos pedir. Juntas. Nós vamos começar a pedir para que Deus realize o propósito uns pelos outros. Eu contei para vocês que a oração da minha irmã na virada do ano foi: Deus, aonde eu andar, que os meus irmãos andem 1000 passos à frente. Não é possível essa ser uma oração egoísta. Essa é uma oração atendida porque ela está pedindo e não é para ela. Ela está pedindo 1000 passos à frente. Quando eu comecei a falar a Deus que a unção que caia sobre mim, caia sobre todas as mulheres de fé, é multiplicação. Salomão, ele não pede para ele está pedindo sabedoria para governar o povo. Percebe? Essa é a chave da oração que move o coração de Deus. As outras coisas Deus dá em acréscimo. Salomão teve riqueza, dias, soldados. Mas aprenda a colocar o teu coração em oração. A igreja estava lá. A igreja estava lá, junto, em oração. Era uma comunidade para que Deus se manifestasse na vida de Pedro e os propósitos de Deus acontecessem. E ali tudo muda. Nós vamos começar a andar e a gente nem vai saber se aquilo é o sobrenatural ou o natural, porque a gente vai estar tão acostumado a viver isso, que a gente vai falar, uau, Deus tem aberto portas. Eu não sei quais são os bloqueios da minha vida ou da tua vida, eu não sei quantas coisas estão fechadas, talvez você nem saiba para onde ir. Que a gente saiba que um e o outro, a gente continua em oração. Ou a Camila aqui, eu consegui um emprego, começo na segunda-feira. Glórias a Deus por isso, tem portas se abrindo, portas se abrindo, portas se abrindo. Em cadeias.
não para nos prender, mas para que a gente possa estabelecer o sobrenatural, porque estamos uns pelos outros, uns pelos outros, uns pelos outros. Que você comece a pedir isso. Que você comece agora, nesse momento, a falar, Senhor, a minha fé é pequena, mas você é gigante. Senhor, hoje eu não quero pedir só pelas minhas cascas, mas para que você realize o seu propósito. E é isso que nós estamos aqui em oração, Senhor, pedindo. Não é sobre tirar Pedro da cadeia, é sobre Pedro cumprir o propósito e sobre nós conhecermos a tua glória. É sobre nós, enquanto comunidade, conhecemos a sua glória. Começa a colocar aí a sua afilhada de fé. E se você não tem, começa a pedir por uma pessoa, coloque que está aqui, que você viu o nome aqui no Mulheres de Fé. E nós vamos também pedir juntas hoje, pela Maria Tereza, tia Teia, que está lá agora, num quarto de hospital. Que nós possamos estar em oração por ela. Que agora alguém possa estar em oração pela Lide. Lide, esteja em oração pela Maria Tereza. Que nós possamos colocar o nosso coração a caminho por outros. Porque Pedro não saiu correndo desesperado. Pedro foi correr para o abraço, para a comunidade. Que nós possamos correr para o abraço, para cada mulher de fé, para falar o quão incrível o nosso milagre é resposta de oração para outras pessoas. O quão incrível é o que Deus está fazendo, porque não é apenas para nós, é para os nossos propósitos. Eu peço hoje, Senhor, renove as forças da Lide, renova as forças, Senhor, da Viviane. Senhor, toca a Cissa nessa manhã, faça com que o propósito dela possa agir e ela possa tocar tantas pessoas. Toca a Sônia, Senhor, a Camila, a Ju, Senhor. Realiza os propósitos, que não seja só a casca, as preocupações dela, Senhor, que tudo isso seja supérfluo, mas que você possa realizar o seu propósito na vida dela, Senhor. Toca a Dani. Senhor, alcança a Maria Tereza agora. Coloca alguém agora a caminho, peça para o teu filho, peça por alguém, coloca o teu coração, ensina o seu coração a ser generoso 1000 passos a mais, Senhor. Que nós possamos ver um fluir sobrenatural nessa manhã. Porque nós estamos aqui pedindo, Senhor, para que a sua unção possa acontecer e o seu propósito agir. Que a gente não se preocupe com a caixa, mas que nós possamos realizar aquilo que o Senhor deseja para nós, que é estabelecer o seu reino aqui na terra. Estabelecer o seu reino aqui na terra. Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós estejamos, nós estamos aqui unidas, pedindo, Senhor, e agradecendo para que o seu reino seja estabelecido nas nossas casas, nas nossas famílias, nos lugares onde o Senhor deseja que nós estejamos. Por isso nós queremos vestir depressa a nossa sandália, vestir depressa o nosso casaco, para caminhar, Senhor, e estabelecer o teu reino aqui na terra, até o nosso último dia, Senhor. Nós te pedimos por isso. Renova, Senhor, renova as nossas forças. Que nós não sejamos guiadas pelo nosso emocional, mas pelo teu Espírito Santo. Que nós não sejamos guiadas pelas nossas circunstâncias, por aquilo que a gente enxerga, pelo nosso olhar do sem saída, mas pelo teu propósito para nós, por tuas promessas, Senhor. É isso que nós queremos viver e queremos te agradecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você que está online agora, você coloque mãozinha de oração, para que a outra mulher que esteja ali olhando, saiba que tem gente por ela, que ela não está sozinha. Hoje, só agora, nós estamos em 100 pessoas conectadas, e não só 100, porque nós estamos com mais pessoas, e muitas pessoas vão assistir depois. Nós temos um levante de oração, que você saiba
que você não está sozinho, que tem alguém agora em oração por você, acessando milagres de Deus. Que essas mãos que estão sendo colocadas aí, que você possa saber que se você não consegue andar, são mãos que estão acessando o maior poder de Deus. Quando a gente diz ninguém solta a mão de ninguém, não é sobre a força da nossa mão, é sobre quem a gente acessa. Tá vendo essas mãos? Você pode começar a louvar a Deus, você não está sozinho, você não está sozinho. Tem mais gente intercedendo por você. Cadeias vão ser quebradas. Cadeias vão ser quebradas. Propósitos novos vão acontecer. Propósitos novos vão acontecer. Nós vamos começar a acessar o sobrenatural. Que a gente não pare de pedir. Deus, Ele está pronto para nos dar. O corpo de bombeiros está lá, esperando você ligar. Os anjos de Deus estão esperando a gente ligar. Hoje nós estamos ligando. Que milagres aconteçam. Milagres aconteçam. Que mulheres sejam socorridas. Que a tia Terra seja não só restabelecida na saúde dela, mas que propósitos possam acontecer, que a glória de Deus, que ela possa correr para o abraço e testemunhar. Que a gente possa correr para o abraço e contar tantas coisas sobrenaturais que Deus está fazendo em cada um de nós. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Se prepara para ouvir sua janela bater nessa semana com respostas. E que essas respostas a gente precisa poder contar. Conta no direct, conta no teu grupo as respostas de Deus, porque não são só suas. Nós vencemos juntos, são respostas de oração, de cada uma por cada uma, cada uma por cada uma. Quando a minha afilhada de fé conta sobre uma conquista dela, eu me alegro, porque é uma resposta também às minhas orações. Muralhas estão sendo derrubadas, curas, milagres. Começa a receber. Propósito nosso, então, dessa semana, o propósito dessa semana é a gente colocar o propósito de Deus no centro. Que você não seja guiada pelas suas emoções. Que você não dependa de ter uma fé, que você seja do tamanho do mundo, mas que você coloque o propósito de Deus. A palavra diz, os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Começa a acessar os sonhos de Deus, então começa a conhecer os sonhos de Deus. Que você possa colocar o propósito de Deus no centro. Pergunte-se a cada momento, Senhor, qual é o teu propósito? Me direciona. Senhor, o que você deseja para mim? Me direciona. Senhor, esteja à minha frente, que o seu propósito possa acontecer. Fernanda, e qual é o propósito de Deus? Deus, ele vai ser específico com você, mas existe um propósito maior, que é você estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Você estabeleceu o reino de Deus aqui na Terra. A vontade dele, aonde você está. O assim na Terra como no céu. Então, o nosso propósito é colocar o propósito de Deus à frente. E todas as coisas vão sendo acrescentadas. Imagina a gente ficar preocupado com a embalagem de um iPhone antes do iPhone. Imagina você só ganhar a embalagem. É muito pouco. A gente precisa do propósito no centro. E talvez um aviso, né? A gente vai estar em intenção de oração, todas nós juntas, pela Maria Tereza, pelo meu pai e por todas as mulheres de fé. Que a gente possa estar juntas por isso. E um aviso rápido, talvez você esteja sem a sua madrinha de fé. Talvez eu estou vivendo coisas incríveis junto, né? De testemunhos, da gente poder estar em oração específico, né? A minha afilhada agora me escreve, Fernanda, você pediu para que eu esteja que você me falou que a gente tem que ser específico na oração, me fala mais como é que tá isso, como é que tá aquilo, porque ela também, minha afilhada aqui, minha afilhada também está em oração por mim, porque se tem uma coisa que eu não vou falhar, é em pedir, eu sou pedinte mesmo. Eu vou pedir, eu posso não pedir bem, mas eu vou pedir até uma hora certa. Então, se você não tem madrinha de fé, se você não está na corrente, né, de ter alguém em específico em oração por você,
Você vai escrever no direct, eu quero entrar para o amadrinhamento e colocar o seu WhatsApp. Porque nós vamos, dia 20, fazer o novo sorteio manual. Fernanda, eu entrei no primeiro sorteio, mas eu não descobri quem eu tirei, ou eu tirei alguém, mas ninguém se revelou para mim. Você vai entrar de novo, vai ter 2 em oração por você, ou você vai dobrar em oração. Deus tem propósito para isso. Você vai entrar de novo. Se faltou para você ou a sua afilhada ou a sua madrinha, você vai entrar de novo, tá? No amadrinhamento. Então você vai colocar ali, né, você vai escrever, olha só, eu coloco o seu WhatsApp, o seu nome, quero entrar para o amadrinhamento. E se você já colocou e não colocou o seu WhatsApp, fala, ó, esqueci do meu WhatsApp, meu nome é esse e eu quero estar ali, né, no amadrinhamento. A Camila falando aqui, sou madrinha da Maria Tereza, então nós estamos junto com você nas suas orações, né, cara? Então, você que não fez parte, que você possa falar lá. Tá bom? Agora, se você já tem uma madrinha, se você já tem uma afilhada, fica em oração e em gratidão por tudo aquilo que você está vivendo. Eu quero entrar, escreve no direct. Você vai mandar no direct, a gente está fazendo uma planilha, a gente já tem nomes e contatos dessas pessoas. Aquelas que, então, também tiveram, ninguém acessou, porque não sabia. Eu entrei, né? Mas teve algum problema. Então, você vai entrar lá e vai falar, eu quero participar. O que é o amadrinhamento? Tem um post explicando, tá bom? Você vai ter sempre alguém em oração por você, e você vai estar sempre em oração por alguém, para que a gente possa ter essa comunhão específica. Às vezes eu escrevo de madrugada para minha madrinha de fé, né? E aí não tem problema, ela vai ler a hora que ela puder. Mas eu sei que eu vou estar ela vai estar lá em pensamento por mim, a gente está ali lutando pelos mesmos alvos, né? Então que a gente possa estar juntos. E então escreve lá se você, esse é um aviso importante, dia 20 vai ser um novo sorteio e você vai receber por WhatsApp quem é a sua afilhada e você vai comunicar com ela então e vai começar a viver essa realidade que Deus está nos chamando, estarmos em comum unidade. A palavra de Deus fala, tudo aquilo que pedirem de comum acordo, eu concederei. Né? Segundo o coração de Deus, em comum acordo, de coração junto, né? Ele vai conceder. Que a gente possa saber e usar essas armas, esses telefones que Deus nos deu, para que a gente possa viver o incrível de Deus para nós. Que você tenha uma semana cheia dos propósitos de Deus, que a gente comece a viver o sobrenatural, que a gente esteja com o nosso coração pertinho do coração de Deus, que a gente possa viver e ser sustentado por Ele e estarmos em oração uns pelos outros. Um beijo grande, que o propósito de Deus seja o centro, esteja na frente de tudo em nossa vida. Um beijo grande, até quarta-feira.